A palavra graça, né, no latim, que é gracia, né, escreve com T, gratia, gracia significa aquilo que é protegido, que é cuidado, que é abençoado. Alguns dos cristãos, especialmente os católicos, têm uma oração que diz Ave Maria cheia de graça. Esta ideia é muito marcante, porque a expressão graça do latim, ela é uma tradução de uma expressão grega antiga, muito bonita, que é caris. Caris. Caris, da onde vem carisma, da onde vem carismático, da onde vem eucaristia. Vocês sabem que o prefixo eu, em grego, significa bom, né, ou boa. Por isso, eucaristia é a boa graça, a boa bênção. Muita gente, quando partilha uma refeição, seja, né, dentro de uma igreja, de um templo ou de um outro lugar, às vezes dá graças, rende graças. Afinal, a expressão caris no grego antigo é cuidado, protegido. O que é uma pessoa carismática? É aquela que nos faz bem. E tem gente que se coloca como propósito fazer bem aquilo que faz e fazer o bem também naquilo que faz. Uma pessoa cheia de graça, há um termo para ela, que pode até parecer estranho, mas uma pessoa cheia de graça é uma pessoa engraçada. Atenção, engraçado não é ridículo. Engraçado não é o piadista, até pode ser. Uma pessoa engraçada é aquela que nos faz bem. Porque uma pessoa que nos faz mal é a que não tem graça, por isso ela é desgraçada. Uma cidade que nos faz bem é uma cidade cheia de graça. Um trabalho que nos faz bem é cheio de graça. O que se ausenta na graça, a gente diz que desgraça. Por isso, olha só, você já ouviu isso, ou já disse, ô trabalho desgraçado, ô empresa desgraçada, ô família desgraçada. E agora com as redes sociais e tal, a família pode mostrar em larga escala o que ela é um tribunal que não tem recesso, que funciona 24 horas de modo ininterrupto. E aí há pessoas que olham e dizem, ô família desgraçada. Eu moro em São Paulo, como disse, há 55 anos. É comum a pessoa dizer, ô cidade desgraçada. Ô governo desgraçado. Ô professor desgraçado. Quando eu era criança em Londrina, desgraçado era palavrão. A gente precisa cuidado. Eram duas palavras que eram proibidas quando eu era criança em casa. Desgraçado, que meu pai Antônio e minha mãe Emília impediu que a gente o fizesse. E a outra era lazarento. Hoje em dia nem faz muito sentido a palavra lazarento, ela parece um pouco arcaica, né? Minha mãe Emília, que faleceu com 93 anos, ela gostava muito de eu contar para ela duas piadas. E eu gostava de contar porque ela pedia para contar de novo. E eu podia contar outras vezes, não porque ela estivesse sem memória, mas porque ela ria muito. Uma delas é uma piada cheia de graça, porque às vezes eu dizia para ela que isso poderia valer para nós, claro que de modo humorado, em que diz que o menininho de 5 anos, a mãe proibiu que ele fizesse algo, ele virou para ela e falou assim, filha da puta. Ela falou, quem que é filha da puta? Ele falou, eu. E ela ria muito dessa história, porque aquilo tinha uma graça interna, independentemente do palavrão, né, tinha algo que encantava naquilo. A outra, ela era professora, tal como eu sou, e ela dizia algo que tem a ver até com a noção de vida, trabalho e propósito. Ela disse que a mãe, 6 da manhã, foi lá acordar o filho e falou, filho, acorda, tá na hora de você levantar, você tem que ir para a escola. Ai, não, mãe, deixa eu ficar na cama. Filho, levanta, por favor. Você tem que ir para a escola. Ah, mãe, não quero ir, deixa eu dormir. Eu não aguento aqueles meninos, não aguento aquelas professoras. Filho, você tem que levantar, filho. Você é o diretor da escola. O tema, por que fazemos o que fazemos, nos lembra algo no ponto de partida, que é segunda-feira.
6 da manhã, toca o teu despertador. Você quer dormir mais um pouco? É só cansaço. Você não quer levantar de jeito nenhum. É estresse. Qual é a diferença entre cansaço e estresse? Cansaço resulta de um esforço intenso. Estresse resulta de um esforço sem sentido. Uma vida estressante é aquela em que você não enxerga o propósito. Uma vida cansativa é aquela que você tem esforços intensos. Exemplo concreto. Toca o despertador, segunda-feira, você não quer levantar. Você até põe lá o automático para ele tocar depois, de novo. Segunda-feira, 6 da manhã, você não quer sair da cama. Você não quer que ninguém te chame. Você vira para a pessoa com quem você está dormindo e diz, liga lá e diz que eu morri. Você está rezando para dar alguma encrenca no trânsito para não ter nada aquele dia. Como é que você cura cansaço? Descansando. Como é que você muda estresse? Buscando propósito. Evidentemente. O cansaço vem do esforço intenso. Há muitas pessoas aqui que são pais, mães, avós, cuidam de crianças, seja como adultos, em que é muito cansativo. Criança te exaure. Criança faz com que você entre em estado de exaustão. Quantas pessoas aqui que são pais ou mães de crianças pequenas, né, não veem a hora delas crescerem sem saber que fica pior? Que quando eles são pequenos você não dorme porque eles não deixam. E depois quando eles crescem você não dorme porque eles não chegam. Né? Claro! Ainda assim, tem propósito. Quer ver um exemplo? Uma mãe, isso mais na costa feminina, 2/3 do trabalho que é feito no mundo para a humanidade ficar viva é feita por mulheres, o trabalho. De cada 3 horas que se trabalha no planeta para a humanidade continuar viva, 2 delas são as mulheres que fazem, uma são os homens. O que é um desequilíbrio brutal. O que leva uma parte das mulheres a estarem ainda mais cansadas, mas não necessariamente estressadas. O estresse vem quando você não tem reconhecimento, não vê sentido naquilo que você está fazendo. Olha só, pessoas que aqui atuam na área da saúde, que passaram 2020 e 2021, nós estamos nos aproximando da data do primeiro óbito por Covid no Brasil, regulamentado oficialmente, que foi 17 de março de 2020. Eu nunca me esqueço, porque no 15 de março de 2020, eu fui fazer um programa de TV, um programa do Faustão. Aliás, eu estava nele a semana passada, lá no arquivo pessoal, sendo homenageado, que para mim foi muito honroso, mas fui fazer o programa e já era sem público. E nós não tínhamos óbito registrado ainda. No dia 15 de março de 2020, isto é, há 3 anos. A gente imaginava que logo aquilo sairia, o horror que veio, aquilo que nos marcou, machucou, feriu, colocou em luto de muitos modos. Só não foi mais horroroso porque mulheres e homens neste país e fora daqui, no seu propósito de cuidar, não desistiram. Ficaram cansados, exaustos. Você tem dezenas de imagens na cabeça, e quem aqui é da área de saúde sabe, na enfermagem, na física, na medicina, na nutrição, na área de apoio, no transporte. Pessoas que a gente viu as imagens em setembro, outubro de 2020, caídas no canto, encostadas nas paredes dos hospitais, exaustas. E não desistiram. Doença desgraçada. Então vamos enfrentar. E por isso um monte de gente cheia de graça foi atrás. Insisto, não confunda cansaço com estresse. A gente tem que saber qual é o lugar que a gente deseja e as razões. Eu, todas as vezes que posso, conto algo que eu vou contar agora de novo. Todo ano. Eu fiz isso agora dia 30 de dezembro. Todo ano
E eu chego, isso aparece até no outro livro, eu chego num determinado momento que eu estou quieto, sem ninguém perto, sem que a Cláudia esteja próxima de mim, para eu poder ter um pouco de quietude, né? E aquilo é uma coisa muito privada. E eu pego uma folha de papel, dobro em duas, só para fazer uma risca no meio, e deste lado da folha de papel eu escrevo por causa de. E desse outro lado da folha eu escrevo apesar de. Aqui nesse lado é por causa de, deste outro lado é apesar de. E aí eu coloco para mim perguntas e temas, do tipo: continuo casado com Cláudia por causa do amor, por causa do cuidado recíproco, por causa da alegria. Continuo casado com Cláudia, apesar das discussões, apesar de algumas encrencas. Continuo na atividade de docência e escrita, por causa da partilha, por causa da formação, por causa da alegria. Apesar do cansaço, apesar da dificuldade. Atenção, isso eu faço para várias coisas. E a finalidade é só uma. Para cada uma das situações que eu coloco, se a lista dos apesares for maior do que a lista dos por causa, é porque eu tenho que mudar. Em outras palavras, se os senões, os obstáculos, ultrapassarem o número de razões, é sinal de que há alguma coisa errada. E aí o que eu estou tendo é uma vida desgraçada, a qual falte graça. Não é casual que dentro da palavra graça venha para nós alguma série de expressões que é gratuidade, que é a ideia de agradecer. A noção que em espanhol se usa, que é gracias, ou em italiano grazie. Aliás, quando você faz algo para alguém, a depender do idioma se diz gracias. Nosso idioma ainda usa muito obrigado. Obrigado, embora seja forte como respeito, carrega nele uma tarefa, que é eu te devolvo. Por isso, quando alguém diz obrigado, você, para impedir que ele queira devolver, diz de nada. Tem gente que transfere a dívida, terceiriza. Você faz algo, ela diz, Deus lhe pague. Fica mais fácil. Mas alguns idiomas, entre eles, como se mencionei, especialmente o espanhol, a ideia é gracias. Por isso, para mim é imensamente gratificante, isto é, cheio de graça. Para mim é especialmente algo que me agrada, aquilo que faz com que eu saia melhor do que eu cheguei, porque no propósito que tenho, que é fazer com que você, por exemplo, até ficasse mais um pouco, até imaginasse que apesar do horário, do dia, do cansaço, você permanece. Eu, Cortella, agora estou cansado, mas eu não estou estressado, porque tem um propósito. Eu quero descansar quando for fazê-lo, mas eu não quero deixar de fazer o que aqui faço. E mesmo que fosse algo que não tivesse tanta acolhida como tive, tantos aplausos, tantos afagos, mesmo que eu não tivesse chegado aqui hoje e pudesse apertar a mão pela primeira vez, alguém como o Pepe, que vi tantas vezes jogar e que me deu alegrias. Quando me mudei para São Paulo, Pepe, eu fui morar a 3 quarteirões do Pacaembu. Isso no final de 1967. E até eu crescer um pouco, menino com menos de 18 anos não pagava. Eu ia ao Pacaembu às terças, quartas, quintas, sábado e domingo. Vi todos os grandes times, especialmente o meu. Algumas vezes aqui na Vila Belmiro. Para mim, o jogo mais marcante, um jogo aqui, Santos e Botafogo, em que você fez um gol. Aliás, se fez mais de 400, então alguns passaram por aí. É cheio de graça, mas é preciso que eu continue levantando aquilo. O apesar de
tem que ser menor do que o por causa. Em outras palavras, para ir amarrando e fechando, as razões têm de ser maiores do que os senões. E aí, algo que escrevi um dia no livro, que é a admiração imensa que eu tenho por um professor britânico de matemática chamado Charles Dodson. Charles Dodson é uma pessoa admirável, porque ele resolveu escrever livros de filosofia sob a capa de livro infantil. E ele adotou um pseudônimo que é Lewis Carroll. Você conhece Charles Dodson como professor? Não, mas como escritor, Lewis Carroll, que fez Alice no País das Maravilhas, entre outras coisas, que é um livro de lógica. É um livro que lida com o pensamento lógico e com a falta de lógica. Você se lembra que Alice está brincando no jardim, vê um coelho branco, sai correndo, ele entra numa toca, ela entra junto, cai lá, e cai no mundo que as coisas parecem que não fazem o menor sentido. E ela está ali perdida, e é uma cena inesquecível, que você se lembra, eu queria retomá-la para fazer o fecho e depois completo, e aí termino de fato. Ela encontra várias vezes alguns personagens, mas o personagem que eu mais gosto é um gato. Esse gato que ela encontra algumas vezes, aparece só o sorriso dele, ou só o rabo dele. Uma hora Alice vê o gato no alto da árvore, fala assim: o senhor pode me ajudar? Ele diz: claro. Ela fala: por onde vai essa estrada? Ele fez para ela a grande pergunta da vida, que é: para onde você quer ir? Ela falou: eu não sei, estou perdida. Ele disse: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Nesta navegação no meio da turbulência, nós temos de lembrar que nós somos todos no mesmo barco. Você ganha o pão junto com quem contigo está na companhia e está no mesmo barco. Aliás, na vida em geral, nós estamos no mesmo barco. Não é por acaso que hoje só há alternativa para a nossa agonia quando a ciência colaborativa, possibilidade de iniciativa, quando a esperança ela é ativa em vez de ser mera expectativa de aguardar. Nós só conseguimos alguns caminhos agora no campo da ciência, porque nunca na história houve tamanha colaboração, junção de inteligências, de competências, também nas empresas. Nas empresas, aquelas que estão conseguindo atravessar a tempestade que é forte, são aquelas que estão conseguindo agregar energias, inteligências, animações, alentos, sem fingir que a realidade não é brutal à nossa volta, mas sem se render a essa brutalidade, que essa realidade por nós indesejada, nada ficou no lugar, que ela está conosco. É claro, nessa hora que nós temos sim de lembrar, né? Nós somos todos no mesmo barco. E numa companhia, mais ainda, você está no mesmo barco e ganha o pão junto. Talvez não saibam, algumas pessoas talvez saibam, mas a palavra companhia é uma palavra que veio da área de navegação. No passado, os romanos gostavam muito de dar nomes aos ventos. E eles gostavam também de dar nomes, né, que serviam para significar o ato das pessoas estarem juntas. Há 700 anos, ainda como uma herança do mundo latino, há 700 anos, nas grandes navegações, que os romanos não participaram, porque não existia mais o império, mas que foi feita, né, a partir do mundo português, do mundo espanhol, né, com financiamento britânico, dos Países Baixos. Essas navegações há 700 anos, quando elas se iniciaram, né, de um modo mais intenso, especialmente quando italianos da área de Veneza, do Vêneto, começaram a ir ali pelo Adriático para outras regiões, numa viagem mais longa, que não era a mera navegação de cabotagem, né, que é aquela que se dá na costa, porque uma navegação que se dá na costa ela é mais segura, mas quando se está em alto mar, tendo de atravessar oceanos, tendo de saber que ficará semanas sem encontrar nada para água, abastecimento, comida, a única coisa que durava como alimento numa viagem de barco há 700 anos e que não estragava tanto era pão. Pão. O pão mesmo embolorado, mesmo endurecido, ainda dá para degluti-lo, você tira a casca, o que for. Por isso, há 700 anos,
tripulação de um barco era chamada em latim, depois nos outros idiomas, inclusive naqueles que não têm origem latina, né, como é o caso, né, do inglês, era chamada de companhia. Companhia. Sabe por quê? Porque vem de uma expressão completa latina, que é cum pan ia. Cum pan ia, que significa vão com o mesmo pão. Isto é, repartem o pão. É daí dessa expressão companhia que nasce a ideia de companhia marítima, companhia comercial, companhia militar. Uma companhia é aquela que está no mesmo barco e ganha o pão junto. E nesse sentido, claro, de novo, citando os antigos latinos, você não controla a direção dos ventos, mas você pode reorientar as tuas velas. E reorientar as velas coloca uma circunstância expressiva que eu lembrei antes. Ser capaz de ter nitidez em relação a onde quer chegar. E segundo, que todas as pessoas, a tripulação toda a companhia faça esforço nessa direção. 10 de dezembro de 1920. 10 de dezembro de 1920, nasce na Ucrânia uma das maiores escritoras brasileiras. 10 de dezembro de 2020, centenário do nascimento de Clarice Lispector, uma escritora que, nascida na Ucrânia, veio com 2 anos de idade para o Brasil, com a família foi para a cidade do Recife, né, e depois ela veio para o Rio de Janeiro, até falecer no dia 9 de dezembro de 1977. Nesse tempo de vida, Clarice Lispector construiu coisas inacreditáveis. Aliás, ela brincava sempre, porque veio com 2 anos de idade, que ela nunca colocou os pés na Ucrânia, né, porque tinha sido trazida no colo. E ela, colocada a si mesma como brasileira, sem dúvida, produziu uma obra magistral. Das muitas coisas que Clarice Lispector escreveu, algumas delas circulam, inclusive na internet, dando a ela uma autoria que ela não fez, mas muitas coisas sim o são. O mundo digital tem isso, autorias que caminham para lá e para cá, que não obrigatoriamente são mesmo daquela pessoa. Exemplo, tem uma frase que circula no mundo digital como se fosse da minha autoria, que diz: a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Eu gostaria muito de ser o autor dessa frase, mas essa frase é de Benjamin Disraeli, né, um britânico do século XIX. Eu escrevi essa frase um dia num livro meu, cujo título é Qual é a tua obra? Qual é a tua obra, né, sobre gestão, liderança e ética. Nesse livro eu mencionei, né, essa frase do Benjamin Disraeli, mas ela circula, né, como tendo a minha autoria. Ela não o é. Mas Clarice Lispector, que é sem dúvida, até isso é motivo de brincadeira, a mais citada autora da internet no Brasil, com frases que dela não são, vou dizer agora uma que de fato é, né? Clarice Lispector escreveu: aquilo que eu desconheço é minha melhor parte. Aquilo que eu desconheço é minha melhor parte. Dizendo de outro modo, o melhor de mim é aquilo que eu ainda não sei. O melhor de mim é aquilo que eu ainda não sei. Isto é, aquilo que eu desconheço me renova, me recria, me revitaliza. 2020 trouxe para nós, a partir do tombo de rede, uma necessidade urgente de nós olharmos o nosso melhor, como capacidade, como eu lembrava, como persistência, como esperança. Esperança ativa. Não pode haver esperança do verbo esperar. Isso não é esperança, é espera. Tem de ser esperança do verbo esperançar. Esperançar é ir atrás, é buscar, é não desistir. O grande mineiro, escritor, professor, teólogo, filósofo, foi professor da Universidade de Campinas durante décadas, infelizmente morreu, né, há 6 anos, professor Rubem Alves. Professor Rubem Alves, que faleceu no ano de 2014, um mineiro, nascido numa cidade com um nome absolutamente magnífico, que é Boa Esperança. Boa Esperança. Rubem Alves, num de seus livros, faz uma distinção entre otimismo e esperança. Ele diz, Rubem Alves, otimismo é quando, sendo primavera do lado de fora de você, também nasce primavera dentro de você.